Eu queria convidar você nessa hora a palavra de Deus, lá em João capítulo 16, no versículo 33. João 16, 33. Para você que esteve conosco até agora, mas se precisar sair, participar de outra reunião, que Deus abençoe você. João 16, versículo 33. Lá diz assim: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. São estas palavras de Jesus, referidas a seus discípulos, durante aquele processo em que ele se preparava para deixá-los e voltar para a casa do Pai. Sabemos que foi um tempo difícil para os discípulos, que caminharam ali aproximadamente 3 anos e meio com Jesus, todos os dias. Comiam juntos, evangelizavam, eles viam milagres acontecendo, sinais, prodígios. Eles viam como Jesus combatia aqueles que se levantavam contra o Evangelho. Eles tiveram uma experiência sobrenatural nas suas vidas. E a partir do capítulo 13 de João, quando Jesus lava os pés aos seus discípulos, ele começa a trazer para eles uma perspectiva diferente, de que ele já não mais estaria com eles. E que em poucos dias eles não iriam mais vê-lo. Eu fico imaginando como ficou o coração desses discípulos, sabendo que aquele que, durante esse tempo, que era o Messias esperado por eles, que renovou as esperanças, as expectativas no coração deles, agora estava se despedindo deles para voltar para a casa do seu Pai. A missão estava se encerrando. A sua missão estava se cumprindo aqui. E Jesus, de uma forma muito responsável, começou a preparar o coração dos seus discípulos para essa despedida, para esse retorno para a casa do Pai. E ele começou a ministrar algumas palavras ao coração deles. E em todo esse contexto, Jesus sempre liberava uma palavra de paz, uma palavra de esperança. Por mais que ele dissesse para eles: minha hora está chegando, eu vou ser traído, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas depois eu vou ressuscitar. Mas eu tenho que voltar para a casa do meu Pai. E essas palavras, elas vinham acompanhadas de uma palavra de fé, de uma palavra de ânimo, de uma palavra de encorajamento, de uma palavra de esperança. E Jesus dizia para eles: vocês não precisam ter medo, vocês não precisam ficar atemorizados, vocês não precisam ficar aflitos, vocês não precisam ficar ansiosos, porque eu vou para o meu Pai, mas eu deixarei para vocês um outro Consolador, o Espírito Santo da promessa, e ele habitará em vocês. E ele fará lembradas a vocês todas as palavras que vos tenho dito. Vocês não ficarão órfãos, vocês não ficarão sozinhos, vocês não ficarão desamparados. Com tanta garantia de que eles poderiam experimentar coisas melhores e maiores em Deus. Foi isso que os sustentou para o restante da sua caminhada. Mas uma das coisas que mais me chama a atenção nessas palavras de Jesus é o que a gente encontra aqui em João capítulo 16, esse versículo dizendo: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Que coisas são essas que Jesus disse para os seus discípulos para que eles tivessem paz nele? Bem, a gente não pode compartilhar nenhuma palavra fora do seu contexto. O contexto aqui dessa palavra era que Jesus vinha, como eu falei anteriormente, desde o capítulo 13, preparando o coração deles para esse tempo. Olha, tudo que ouviram a meu respeito, tudo que foi ministrado a vocês, tudo que eu preguei e ensinei vocês, é para que vocês tenham paz em mim. E nós temos conhecimento que a paz de Jesus é a paz de Deus que excede todo entendimento.
É aquela paz que penetra no mais íntimo do nosso ser e que às vezes nos momentos mais difíceis, de maiores lutas, de maiores adversidades, estamos vivendo esses dias. Ela nos faz descansar nele. Sabe, eu costumo dizer que isso é paz em meio à guerra. É como disse Salomão, que ainda que os inimigos se levantem, o cerquem por todos os lados, ele vai descansar no Senhor. Ainda que a guerra estoure contra mim, eu vou confiar no Senhor. Ainda que os inimigos se levantem contra mim, eu vou confiar no Senhor. E Davi disse, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Porque... Uau! Sabe, são palavras como essas que nós te encorajar a fazer isso. Porque se você um dia tem uma aliança com Jesus, você entregou a sua vida para Ele, e essa vida não lhe pertence mais, mas tão somente a Ele, creia que Ele está cuidando dessa vida como você e eu não podemos cuidar. Provisão para essa vida que você e eu nunca vamos ter com os nossos próprios esforços. Ele tem para essa vida todo o suprimento que ela precisa. Suprimentos esses que o nosso suor, o nosso esforço, o nosso sacrifício não... É porque Ele tem todas essas coisas reservadas para mim e para você nos céus. São as bênçãos espirituais que estão preparadas para mim e para você. E que no tempo oportuno, Jesus derrama sobre as nossas vidas. Ele prepara os seus discípulos e diz, olha, tudo que vocês ouviram até agora é para que vocês tenham paz em mim. Jesus focalizou o alvo da paz, o lugar da paz, o objeto da paz como sendo Ele. O que Ele estava dizendo aqui, não vamos encontrar paz em nenhum outro lugar, a não ser em Jesus. Então eu quero convidar você hoje a buscar a Jesus e encontrar nele a paz que Ele tem para te oferecer. E Ele tem essa paz para te oferecer porque o profeta Isaías bem a respeito do Messias e disse que Ele era o príncipe da paz. A paz está nele. Você pode encontrar essa paz nele. Você pode desfrutar dessa paz nesses dias difíceis que estamos vivendo. Jesus também disse para os seus discípulos, minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que profundidade nas palavras do nosso Mestre, nas palavras do Messias, nas palavras de Jesus. Ele nos garantiu que nos daria a sua paz. E que nós não deveríamos ficar atemorizados ou permitir que o nosso coração estivesse turbado. Quem falou é aquele que promete e cumpre. E Jesus estava preparando eles para os que viriam pela frente. Os discípulos iriam enfrentar todo tipo de oposição. Alguns seriam mortos, outros encarcerados, e os que viessem depois deles, como igreja de Cristo Jesus, sofreriam as mesmas coisas, porque eles estavam lidando com um sistema organizado contra Deus, com toda a estratégia maligna que lhe é oferecida. Jesus completa o versículo e diz, no mundo passais por aflições. Em outras traduções diz, no mundo tereis aflições. Em outra diz, no mundo sofrereis aflições. Jesus preparou o coração deles e disse para eles, recebam a minha paz. Tomem posse da minha paz, porque os dias difíceis vão chegar. Os dias de aflição vão chegar. E de tempo em tempo, esses dias de aflição, eles surgem na nossa vida. Nós estamos vivendo dias de aflições. De tempo em tempo, esses dias aparecem. Porque nós estamos no organizado que peleja contra Deus. É
é uma guerra moral, é uma guerra espiritual, que tem sido levantado contra aqueles que têm uma aliança com Jesus, mas que acaba respingando em outros que talvez não estejam inseridos nesse sistema organizado contra Deus e nesse momento estejam aflitos, desanimados, desamparados, sem expectativas, sem esperança. Querido, a promessa que foi para os discípulos, a promessa que é hoje para aqueles que têm uma aliança com Jesus, essa promessa é para você também, que desejar um dia fazer uma aliança com Ele. Você pode fazer isso hoje. Você pode entregar a sua vida para Jesus e poder desfrutar dessa paz que excede todo o entendimento. Essa paz que o mundo não pode lhe dar. Jesus não disse que quando fizéssemos uma aliança com Ele, a nossa vida seria somente bonança. Mas em várias oportunidades Ele diz que ela teria tempestades. Ela teria momentos de aflições e momentos de lutas. Nesse texto Ele garante para os discípulos, vocês vão ter dias difíceis. Vocês vão passar por aflições. Ele disse mais em outras passagens, no mundo vocês serão odiados e perseguidos por causa do meu nome. Vão prendê-los, vão matá-los, vão açoitá-los por minha causa. Lutas, adversidades, problemas, todo cristão vai passar. E em vários momentos da sua vida, a nossa decisão com Cristo não nos garantiu um mar de rosas, mas nos trouxe uma garantia que no meio do mar revolto, do mar tempestuoso, das ondas gigantes que se levantassem, aquele que tem a paz nos daria a sua paz para que pudéssemos desfrutar dela. Eu digo para você hoje, receba a paz de Deus na sua vida, querido. E quando você receber essa paz na sua vida, todo medo vai embora. Todo medo vai embora, todo temor vai embora. Porque essa paz traz segurança, traz confiança, gera expectativas novas. Jesus disse, tenham paz em mim, porque vocês vão passar por aflições do mundo, mas tende bom ânimo, sejam corajosos, não desistam, abram a boca de vocês para louvar e adorar e não para... Se contássemos aqui as histórias dos homens e mulheres de Deus que se comprometeram em servirem ao Senhor, quem deles não passou por lutas? Quem deles não passou por adversidade? O povo de Deus sempre passou por lutas, por aflições, por momentos difíceis, e toda vez que confiou no Senhor, na sua paz que excede todo o entendimento, foram corajosos, eles prevaleceram. Eles conseguiram chegar até o fim. A palavra de encorajamento de Jesus é: tenham bom ânimo, sejam corajosos, valentes, audaciosos. Não se dobrem, não se prostrem diante das adversidades que se levantam. Aflição vem de uma palavra grega chamada filipsis, que significa ser prendido, ser espremido. E nesses dias, quem de nós não está sendo espremido? Quem de nós não está sendo afligido? Quem de nós não está sendo levado a situações extremas, aos nossos limites emocionais, físicos e até mesmo espirituais? É nessa hora que somos revelados se verdadeiramente amamos a Jesus, se confiamos nele, se acreditamos nele, se estamos dispostos a verdadeiramente dar a nossa vida por amor a ele. Jesus disse, tenha um bom ânimo. Para você, descansem, porque eu já venci
o mundo. O inimigo de Deus, o mundo, esse sistema organizado contra Deus, maquiavélico, diabólico, cria todas as estratégias para poder assolar o povo de Deus. Ele já foi vencido. Todas as tentativas do inimigo de se levantar para tentar nos paralisar, gerando medo, nos afligindo, já foi destituída, já foi destruída, já foi cancelada. Porque a vitória já nos foi dada, querido. Quando nós lemos lá em Romanos capítulo 8, diz, nós porém somos amor. Nós somos super vencedores. Nós entramos nessa batalha com a certeza da vitória. Sabe por quê? Porque a vitória já existe. A vitória já existe. Ela já nos foi dada, ela já nos foi concedida por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Esse mundo, esse sistema organizado contra Deus, ele rejeita a Cristo, ele rejeita o Evangelho de Cristo e ele rejeita o povo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que mesmo no meio de toda essa rejeição para com Ele, para com o seu Evangelho e para com o seu povo que somos nós, tenham expectativas de que o relacionamento comigo vai produzir paz e consolo, porque vocês são um só comigo. Que confiança, querido. Que segurança precisamos ter nesse entendimento e nessa compreensão de que nós não estamos sozinhos. Entendendo que as lutas são inevitáveis. Elas fazem parte do nosso dia a dia. Mas que quando entrarmos em cada uma delas, tenhamos a plena certeza da vitória que já nos foi dada. Sabe, você e eu, às vezes, questionamos as lutas que temos passado, perguntamos para Deus por quê, qual o motivo, por que tu estás permitindo que passemos por essas coisas. Deixa eu te dizer uma palavra que o salmista disse lá no Salmo 34. O salmista disse, muitas justo, escuta isso, muitas, não são poucas, as aflições do justo, não é do ímpio, muitas são as aflições do justo. Se você for justificado em Cristo Jesus, saiba de uma coisa, querido, você vai passar por aflições, e não serão poucas. Mas sabe como ele encerra o versículo? Mas o Senhor de todas o livra. Aleluia! Por mais que ele diga que muitas são as aflições dos justos, que elas são inevitáveis, que elas vão acontecer, ele traz uma promessa poderosa de que todas essas aflições, por mais que elas sejam o seu tamanho gigantesco, de todas elas o Senhor vai nos livrar. E você vai passar pela aflição, você vai vencê-la, porque a promessa de Deus é te livrar dela. Nós devemos suportá-las. Nós precisamos reclamar a Deus que nos dê força para passarmos por esse momento louvando e adorando a Deus. Paulo, uma certa feita, escreveu uma carta para Timóteo, a segunda carta, e lá no capítulo 4, no versículo 5, quando ele escreve para Timóteo, o seu discípulo, o seu pupilo, o seu filho espiritual, ele diz, tu, porém, Timóteo, sê sóbrio em todas as coisas. E olha o que ele diz, suporta as aflições. Querido, suporte as aflições desses dias. Eu não conheço o teu coração, eu não sei quais são as lutas que estão se apresentando diante de você, não sei quais são as tuas inquietações e não quero generalizá-las porque muitos agora estão sofrendo, preocupados, sem esperança, aflitos. Independente de qual seja a aflição, eu quero dizer para você, suporte a aflição. Seja forte, seja firme, não desanime. Paulo diz isso para ele e completa, Timóteo, continua fazendo o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério.
Timóteo estava sendo apertado por todos os lados, as pessoas duvidavam da sua capacidade, do seu potencial como pastor. Ele era jovem, era um menino, mas que tinha uma bagagem tremenda que ele havia recebido de Paulo, que era o seu discipulador. E Paulo libera para ele uma palavra de encorajamento e diz: olha, além da tua sobriedade, Timóteo, suporta as aflições, você vai conseguir. Suporta as aflições, continua fazendo o teu trabalho, não pare de fazer o que Deus mandou você fazer, não pare de fazer aquilo que Deus colocou nas suas mãos para você fazer, por causa de momentos de aflições que você está passando, mas cumpre cabalmente a obra que Deus confiou a você. Sabe, nesse momento podemos nos calar. Não podemos estar reunidos num prédio onde a igreja se reúne para adorar ao Senhor, mas estamos unidos, estamos cumprindo cabalmente a nossa vocação, o nosso chamado, não estamos deixando o Senhor. Para testemunhar para você, essa semana era para eu estar em Resina, dando aula na ETED que está acontecendo lá, e em virtude dessas aflições que estamos passando, eu não pude ir. Mas nada pode parar o nosso trabalho. Nós temos que cumprir cabalmente o nosso ministério, a nossa vocação. E qual foi a solução? Eu dei aula via Skype. Foi uma bênção. Tive um feedback fantástico. Era como se eu estivesse ali presencialmente com aqueles alunos. E todos eles foram tremendamente abençoados. Puderam ser ministrados, tiveram as suas vidas tocadas. O fato de não poder estar presencialmente com eles não mudou absolutamente nada. Absolutamente nada, querido. Os testemunhos foram poderosos, tremendos. Sabe por quê? Deus falou para mim: você tem que cumprir o seu ministério. Dê o seu jeito. Eu vou lhe proporcionar as ferramentas para você fazer isso. E foi feito, querido. E foi feito. Ninguém pode nos deter no meio das aflições que estamos passando. Estamos suportando essas aflições e vamos vencê-las. Sabe por quê? Cristo nos deu o exemplo. Ele passou por todas as aflições que lhe foram impostas nos dias em que ele esteve aqui na terra e passou com louvor, venceu todas elas. Suas aflições incluíam traição, calúnia, difamação, agressões verbais. Suas aflições incluíam prisão, algema. Suas aflições incluíam ser levado para uma cruz de vergonha, um lugar maldito, e ali ser crucificado entre dois ladrões, debaixo de toda zombaria possível. Aquele mesmo mundo que o afligiu naquela época é o mesmo que nos aflige nos dias de hoje. E Jesus está dizendo para mim e para você: permaneça. Permaneça. Não desista. E aí Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1, no versículo 24, e diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Que lindo! Paulo está dizendo para a igreja que se reunia na cidade de Colossos: amados, eu me alegro, eu me regozijo, eu tenho prazer nos sofrimentos que eu tenho por vocês. Sabe por quê? Olha o que ele diz no restante do versículo: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Ele sabia do seu chamado, da sua vocação, do seu ministério, e ele não desistiu, ele não retrocedeu, ele não voltou atrás. Ele pagou um preço por um povo que Deus colocou nas suas mãos, que confiou a ele. E ele diz: eu vou cumprir, eu vou preencher o resto das aflições de Cristo aqui na minha carne. Eu vou sofrer por amor a ele e por causa da sua igreja. É forte, né? Isso me confronta no sentido de que o que eu sou capaz de fazer por amor a Cristo e a sua igreja e aqueles que ainda não têm uma aliança com Ele. Será que eu estou disposto
a preencher o restante das aflições de Cristo na minha carne, por amor àqueles que precisam nesse momento de uma palavra? Nós precisamos preencher o restante das aflições de Cristo. E nesse momento de aflição, o convite é para eu e você orarmos. É para nos apresentarmos diante de Deus e dizermos para Ele, como disse o salmista, no Salmo 25, no versículo 18: considera as minhas aflições, Senhor, e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Quando eu digo para você, seja forte, tenha bom ânimo, seja corajoso, seja valente, não desista, não desanime, não murmure, louve, adore, exalte, glorifique o Senhor, faça o que Deus tem chamado você para fazer, não retroceda, porque Deus não tem prazer naqueles que retrocedem. Eu não posso desconsiderar que você e eu sofremos. Sofremos as nossas emoções, sofremos da nossa carne. E essa é a hora, querido, de quando a nossa alma grita lá dentro e ela diz: não aguento mais, não suporto mais. Nós nos voltemos para o Senhor e digamos como o salmista disse: considera, Senhor, as minhas aflições. Considera olha, Senhor, para as minhas aflições. Senhor, dá atenção às minhas aflições e aos meus sofrimentos. Volta os teus olhos para mim nesses dias difíceis que eu estou atravessando, Senhor, e perdoa os meus pecados. As aflições servem para nos quebrantar, querido. Elas servem para moldar o nosso caráter. Elas servem para reconhecermos as nossas fraquezas e as nossas limitações. Elas servem para nos expor diante do Deus que nós servimos e nos expormos para nós mesmos e conhecermos verdadeiramente como anda o nosso cristianismo, como anda a nossa fé, como anda o evangelho que nós cremos que está aqui dentro de nós. Sabe, o salmista diz que Deus livra o justo de todas as suas aflições. E é verdade. Quando eu leio o texto lá de Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10. Atos, capítulo 7, versículos 9 e 10. Sabe o que estava acontecendo naquele capítulo de Atos? Estevão estava sendo apedrejado, porque ele estava pregando o evangelho do reino. Ali ele estava se tornando o primeiro mártir pela causa do reino. E ele começou a pregar para aquelas pessoas e fazer uma exposição das Escrituras e do Messias que havia sido prometido. Nos versículos 9 e 10, ele foi poderoso enquanto ele pregava. E ele disse: os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito. Os patriarcas eram os irmãos de José. Mas Deus era com ele. Eles, movidos de inveja, venderam a José para o Egito, mas Deus era com José. E olha o que ele diz no versículo 10. E livrou de todas as suas aflições. Deus é com você, querido. Por mais que o mundo, o cosmos, o sistema organizado contra Deus se levante contra você, lute, batalhe, guerreie contra os teus posicionamentos morais e espirituais, contra a tua postura como homem e mulher de Deus, como alguém que acredita em Deus, que acredita na sua palavra e que está disposto a pagar um preço por essa tua fé e pela tua crença. Deus vai te livrar dessas pessoas. Deus vai te livrar das aflições que eles estão tentando infligir sobre a sua vida. Sabe como? Como ele fez com José. Quando ele livrou José das suas aflições, porque Deus era com ele, sabe o que aconteceu? Deus lhe concedeu também graça e sabedoria perante Faraó, o rei do Egito,
que o constituiu governador daquela nação e de toda a casa real. Uma história que era para ser de completa desgraça se tornou uma história de glória. A aflição que foi infligida pelos patriarcas sobre José teve uma reviravolta, porque Deus era com ele. Deus o livrou de todas as suas aflições, colocando ele como governador sobre todo o Egito e sobre toda a casa real, fazendo prosperar aquele lugar. A aflição que os irmãos de José colocaram sobre a sua vida não funcionou. Deus moldou o caráter de José, que foi capaz, depois de receber toda a sua família, perdoar os seus irmãos, cuidar dos seus irmãos e do seu pai, onde eles receberam propriedade, lugar para morar, alimento, proteção. As aflições têm benefícios, querido. As aflições têm benefícios. É verdade. Acredite. A aflição que você está passando tem benefícios. As aflições que estamos passando como povo de Deus no meio dessa nação, as aflições que você que está passando, eu quero dizer para você que Deus quer produzir um benefício através do que tem passado. Quando eu olho para as aflições e vejo nas Escrituras aqueles que passaram por elas, sabe o que eu consigo enxergar? É que as aflições, elas promovem a glória de Deus. Quando nós sairmos da aflição que estamos, quando Deus nos livrar delas, o nome do Senhor será glorificado, porque reconheceremos que não foi pelo nosso poder, não foi pela nossa força, não foi pela nossa vontade, mas foi porque a glória de Deus se manifestou em nosso favor. E Deus veio, e Deus fez, e Deus realizou, e Deus venceu, e Deus foi honrado. Por isso eu convido você nesses dias, não murmure, glorifique a Deus, exalte ao Senhor, bendiga o seu santo nome. Quando estamos passando pelas aflições, é nelas que se manifestam o poder e a fidelidade de Deus. O poder e a fidelidade de Deus. Querido, Deus tem sido fiel com você nesses dias. Ele tem mostrado a fidelidade dele para conosco nesses dias. Ele tem agido poderosamente em nosso favor. Eu quero dizer para você que você tem uma garantia em Deus, que quando o poder dele é manifesto, a sua fidelidade se cumpre em cada um de nós. Haverá provisão. Haverá suprimento das nossas necessidades. Nós não estamos abandonados. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos ao léu, lançados pelo vento. Nós estamos aguardando algo poderoso que virá dos céus sobre a igreja do Senhor nessa nação, sobre o povo dessa nação, sobre o povo que está nas nações da terra. Algo poderoso vai acontecer nesses dias. O poder e a glória de Deus irão se manifestar e a sua fidelidade será evidente para mim e para você. As aflições, elas servem para provar a igreja do Senhor. As aflições, elas servem para separar o joio do trigo. As aflições servem para fortalecer a fé daqueles que estão desanimados. As aflições servem para nos ensinar a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus para o seu povo. O Salmo 37:4 diz: deleita-te também no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Os desejos do teu coração. Deleita-te no Senhor nesses dias, querido. Suporta as aflições.
permanece firme. Você está firmado na rocha. Sabe, um outro benefício, e já chegando ao final dessa palavra, que nós vamos receber nesses dias de aflição, e para alguns vai ser um marco na sua vida, é que as aflições nos fazem voltar para o Senhor. Eu quero nessa hora, para você que está ouvindo essa palavra nessa hora, volte para o Senhor o quanto antes. Deus está te convidando nesses dias para se reconciliar com Ele. Talvez você diga, mas eu vou aos cultos na igreja, eu frequento as reuniões da igreja. Não é só isso, querido. Deus está te chamando para relacionamento. Há muitas pessoas que estão dentro dos lugares onde nos reunimos para cultuar ao Senhor como igreja e estão tão distantes de Deus. E esses dias de aflições, eles estão servindo para que você e eu voltemos o nosso coração, que convertamos o nosso coração ao Senhor, que decidamos andar na presença do Senhor, que entendamos que não tem como andar longe da presença de Deus. Não tem como. Se você está sendo tocado e ministrado por essa palavra, aqui no final, voltar para o Senhor, e as aflições, elas nos conduzem para esse caminho de volta para a casa de Deus. Foi assim com o filho pródigo. Quando os dias de aflições apareceram, ele sabia que só tinha um lugar para o qual ele podia voltar, era para a casa do Pai. Era para os braços do Pai, é para o relacionamento do Pai, era para a comunhão com o Pai. E ele se arrependeu e voltou para a casa do seu pai, aonde ele foi recebido de braços abertos, recebeu novas vestes, sandálias novas, um anel foi colocado no seu dedo e uma festa foi preparada para ele naqueles dias, porque ele decidiu voltar para o seu pai. Eu te convido hoje, decida voltar para os braços do Pai. Se a tua vida espiritual está fraca, volte para o Senhor, para que a tua vida espiritual ela volte a ser como foi um dia, que você volte ao primeiro amor. Se você conhece alguém que está nessa condição, que um dia esteve na casa do Senhor, na casa do Pai, na presença do Senhor, na comunhão com Ele, e hoje já não se encontra mais nesse lugar, compartilhe essa palavra com essa pessoa. Envie esse vídeo para ela, compartilhe com ela, anime ela, encoraje ela, desafie ela a ter um relacionamento com Deus sarado. Faça isso. Eu queria orar por você nessa noite. Eu queria abençoar a sua vida nessa noite. Mas eu queria encerrar dizendo para você que as aflições, elas revelam que tipo de cristãos nós somos. Quem é você no meio das aflições? O salmista Davi disse no Salmo 27, nos versículos 4 e 5, que no dia da adversidade, o Senhor nos ocultará no seu pavilhão e nos esconderá no recôndito do seu tabernáculo. Nos elevará sobre a rocha e a nossa cabeça ficará acima dos inimigos que nos cercam. Esses são dias, querido, que o Senhor está nos levando para os lugares altos. Esses dias de aflições estão nos colocando sobre a rocha, aonde nós edificamos a nossa casa. Nós estamos num lugar inabalável, num lugar inatingível. E podem vir as tempestades e qualquer tipo de aflição que se levantar nesses dias. Nós permaneceremos firmes e ajudaremos outros a permanecerem firmes da mesma forma. Feche os seus olhos aí agora onde você está.
Eu quero orar pela sua vida, quero orar pela sua família, quero orar pela sua casa, quero orar por tudo aquilo que Deus tem reservado para você nesses dias. Pai amado, nós rendemos graças ao Senhor nessa hora. Obrigado pelo que tivemos, Pai, de podermos cultuar ao Senhor em adoração, em comunhão, cada um na sua casa, no mesmo espírito, na mesma fé. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de nos sentirmos guardados, acolhidos, amados, abraçados pelo Senhor. E saber que nesses dias de aflições, dias de crise, dias de adversidade, o Senhor nos ocultou no seu pavilhão, nos escondeu no recôndito do seu tabernáculo, nos colocou sobre a rocha que é Jesus, e a nossa cabeça permanece acima dos inimigos que nos cercam. Obrigado porque estamos na fortaleza das rochas, o lugar da tua habitação. Senhor, nessa hora eu quero colocar a cada um dos amados que estiveram conosco até agora, adorando e buscando a face do Senhor. Que o Senhor derrame sobre eles graça, bondade, misericórdia. Que a tua fidelidade, Senhor Deus, permaneça sobre a vida de cada um. Guarda a saúde de todos. Livra-nos de toda e qualquer investida desse mundo maligno, querendo trazer enfermidades físicas, emocionais e espirituais sobre as nossas vidas. Coloca-nos invisíveis aos olhos dos nossos inimigos espirituais. Oculta-nos nesses dias, Pai, em que as aflições estão se levantando por todos os lados. Remove, Pai, de cada coração o desânimo, a tristeza, o abatimento, a angústia e as aflições a respeito dos dias que virão pela frente. Mas enche cada um desses corações de ânimo, de coragem, de força, de fé, de convicção, de esperança, de que passaremos, que atravessaremos esse mar revolto desses dias. E passaremos pelo deserto também. E veremos a tua bondade no final de toda essa história. Porque eu creio que no final de toda tempestade há uma bonança. E que no final de todo deserto há um oásis preparado. E nós queremos desfrutar, Senhor Deus, de todas essas coisas. Deus, que o Senhor converta o coração daqueles que entenderam essa palavra, essa mensagem, estão desejosos de se reconciliarem contigo. Aos que assistem e cultuam juntamente conosco nessa noite, e que ainda não têm uma aliança com o Senhor, Pai, hoje são convidados a entregarem as suas vidas ao Senhor Jesus, a fazerem uma aliança com eles. Eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor converta cada um dos corações e traga esses corações para ti, Senhor Deus. É o que nós te pedimos nessa noite e já te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é a nossa paz e que nos dá a paz que excede todo entendimento. Aleluia. Que Deus te abençoe poderosamente.